Mas vamos pegar o primeiro tema aqui, que é um tema também dos mais complexos aí, que, digamos, nesse desmonte que houve aí de tudo quanto é avanço científico, de saúde do Brasil, você voltou a ter toda a intensidade aí, as chamadas comunidades terapêuticas, os antigos hospícios aí que tinham sido superados aí por formas mais modernas de integração das pessoas, de tratamento de saúde mental, e voltam agora com vários aventureiros aí por trás dessas comunidades terapêuticas. A nossa primeira entrevistada é Tessa Guimarães. Ela é conselheira e presidenta do Conselho Regional de Psicologia e representa o Conselho no Conselho Distrital de Políticas de Drogas. Tessa, obrigado por sua participação aqui no GGN. A gente queria um quadro aí de como que estão avançando aí essas comunidades terapêuticas, não só São Paulo, que está sob comando de Tarcísio de Freitas, prefeitura, mas também em termos nacionais. Oi, Nassif, obrigada pelo convite, a oportunidade de debater essa questão tão importante, porque ela afeta diretamente esse aspecto propriamente escravocrata, colonial, contemporâneo, né? As comunidades terapêuticas têm tido um avanço legal, né, no imaginário social, econômico, ainda agora no nosso governo eleito por base popular, inclusive pelas lutas antimanicomiais, antiproibicionistas, né? Então, recentemente, o Conselho Nacional de Saúde, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e também o CONANDA, né, recomendaram a revogação do último edital que credenciou essas instituições para receber serviço, para receber fundo público, porque, em geral, elas recebem dinheiro do município, do estado, da federação, né? E, nesses lugares, o que, na verdade, acontece é a velha prática de capina e reza, né? Na verdade, o que nós precisamos é reduzir a tendência de recolhimento da sociedade como uma resposta estatal à vulnerabilidade, à desigualdade social, né? E o que nós temos visto ainda no nosso governo é uma certa leniência, quando não propriamente apoio ao avanço dessas instituições. Qual o ministério que dá esse apoio, Tessa? Olha, as comunidades terapêuticas recebem verba através, principalmente, de 2 ministérios, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que ainda esse ano deve destinar mais de 30 milhões, né, para 585 comunidades terapêuticas cadastradas nesse último edital, mas também o Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional Antidrogas, que vira, né, Fundo de Política de Drogas nos estados. Então, jorra fundo público para essas comunidades, que a gente sabe que vão contra a nossa política nacional de saúde mental, né, que vê pela desinstitucionalização, pelo cuidado em liberdade, e, por consequência da desinstitucionalização, é preciso o fortalecimento de todos os serviços substitutivos da rede, né? Então, por um lado, se opera a desidratação econômica e material e de recursos humanos da nossa rede de atenção psicossocial. Por outro lado, né, através de parcerias público-privadas, que nosso governo federal muitas vezes tem se orgulhado de fazer, não apenas com relação à saúde mental, mas com relação a presídios, com relação a outras instituições, né, estatais, privatizando o que deveria ser dever do Estado, né, tratar as populações mais marginalizadas, a carne mais barata do mercado, digamos assim, né? Então, quando vem o interesse privado cuidar dos vulneráveis, você sabe o que acontece, né, Nassif? É exploração, quando não tortura e morte. Eu tive recentemente no Ministério da Justiça, eles estão preparando recomendações para a questão da população carcerária aí. Você falou que tem semelhanças aí entre o tratamento que é dado à população carcerária e o dessas comunidades? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, a gente acaba de tomar conhecimento de uma operação envolvendo o Ministério Público do Trabalho, que centenas de pessoas foram recolhidas de situações análogas à escravidão no Brasil. No contexto rural, mais colheita, né? Situação de colheita, entre outros. No contexto urbano, uma das situações mais frequentes é o das clínicas de reabilitação,
Né? Porque muitas vezes são espaços rurais onde a pessoa tem como tratamento uma espécie de lavagem cerebral e a chamada laborterapia, que na prática, o que tem revelado relatórios de inspeção, inclusive do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, na verdade se configura trabalho escravo, né? Recentemente, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura esteve em instituições asilares aqui do DF, digamos assim, privadoras de liberdade, né? E parte do que se encontrou ali, como em diversas outras inspeções em outros estados brasileiros e em anos anteriores, indícios de prática do crime de cárcere privado, né, com abstinência sexual, abstinência de drogas, completamente contrária à nossa política. E o Mecanismo Nacional, inclusive, nessa última inspeção aqui em comunidade terapêutica no Distrito Federal, acabou percebendo que o que, na verdade, algumas dessas instituições fazem é internação psiquiátrica, né? Ou seja, de certa maneira, pode-se caracterizar que elas funcionam como clínicas médicas clandestinas, né? Elas gozam da prerrogativa de realizar determinadas ações, como, por exemplo, internação psiquiátrica, sem oferecer nenhuma das contrapartidas, né, que a sociedade civil exige disso, que as conferências nacionais exigiriam, que o controle social da saúde, da assistência exigiria, né? Porque a nossa política de saúde mental em liberdade no território, ela é uma política de Estado, né, consolidada em 5 conferências nacionais de saúde mental, com ampla participação social e reconhecimento pelas várias instâncias do controle social do SUS. Então, essas casas, elas vão contra todas as normativas da saúde e oferecem tratamentos que, na nova língua deles, na verdade, muitas vezes se revela a exploração do trabalho análogo à escravidão, Nassif. Tessa, e que organizações, aí, que grupos que estão por trás dessas comunidades? Olha, muitas vezes elas são de caráter religioso, né? Neopentecostal, algumas católicas também, e são instituições privadas. Elas recebem, Nassif, muita emenda parlamentar de muito senador e deputado, né? A gente, talvez, convém a gente fazer um levantamento de quem são os principais parlamentares que financiam, através de emendas, essas instituições, né? Elas, em geral, têm associações com igrejas, né, que também fazem parte do trabalho, porque muitas vezes as famílias das pessoas internadas também são envolvidas, né, num esquema de, enfim, em algumas situações, inclusive, extorsão, né? Há indícios de também extorsão em algumas dessas diligências, extorsão às famílias, né? Mas hoje elas estão instaladas no poder público brasileiro, né? Podemos dizer que, de certa maneira, né, claro, entre outras ações, entre outras políticas, mas o Ministério do Desenvolvimento Social hoje, do Wellington Dias, possui ali uma diretoria que é uma espécie de diretoria para e das comunidades terapêuticas, né? Então é difícil responder essa pergunta porque nos resta perceber que ela está no interior do nosso governo. Então é preciso que vá adiante a deliberação da última Conferência Nacional de Saúde Mental, Nassif, em que nós deliberamos, a sociedade civil, na 5ª conferência, nós deliberamos que se criaria um comitê interministerial entre saúde, Nísia, direitos humanos, Silvio, e Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que está, né, jorrando dinheiro estatal, federal, para essas comunidades. Esse grupo de trabalho nunca apareceu, nunca aconteceu, ninguém dá notícia disso, né? Talvez a gente tenha que chamar a Casa Civil para contribuir, para instalar esse... Mas o fato é que nós precisamos fiscalizar e fechar essas instituições, né, que violam direitos, violam o direito à saúde, drenam, né, recursos do Estado e, de alguma maneira, aviltam e sabotam, né, o florescer da continuidade da reforma psiquiátrica brasileira, né, porque ela nunca parou, mas ela precisa de uma nova rodada de desinstitucionalização, ou seja, de breque do endurecimento do regime, né, dessa tendência do Estado de recolhimento das pessoas, seja nas prisões, seja nas unidades de longa permanência de idosos, seja nos espaços de privação de liberdade de crianças e adolescentes, né? Tessa, tem aqui a Raquel dizendo o seguinte: o SUS cobra que as famílias paguem cuidadores.
o dia da pessoa internada sai 400, 200 dia e 200 noite. O que vem a ser isso aí? Você tem ideia aí dessa cobrança do SUS? Eu acho que ela está se referindo, Nassif, o que não é de todo errado, que muitas vezes a nossa política pública de saúde não tem sido capaz de atender. Mas isso não é porque nós não saibamos o que fazer. Isso é porque nós estamos estrangulados por exemplo, uma política de um teto de gastos que eu não poderia imaginar que o nosso governo aplicaria, não é? O estabelecimento de um teto de gastos que é uma maneira de lesar a educação e a saúde do nosso país, né? Ou, por exemplo, através dessa ênfase na política de parcerias público-privadas, porque a gente sabe que na ponta a instituição privada muitas vezes acaba não cuidando, né, dos direitos constitucionais, ou seja, saúde, educação, cultura, né, porque é uma política interinstitucional que precisa estar envolvida no cuidado das pessoas com sofrimento psíquico grave ou com uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Então, dizer que o SUS não responde é, na verdade, mais um argumento para a nossa luta, que é o de uma política de Estado, né, a nossa Política Nacional de Saúde Mental voltada para o fortalecimento da nossa rede de atenção psicossocial. Fala um pouquinho dessa rede, Tessa. Então, a nossa rede de atenção psicossocial, ela é composta por diversos aparelhos, né, desde a atenção básica, passando por leitos psiquiátricos em hospitais gerais, passando por centros de atenção psicossocial, que são espécies de dispositivos dínamos na CIF, em que a pessoa vai ter acesso a direitos de diferentes áreas, né, com a intervenção e a participação de equipes multidisciplinares de diversas formas de escuta qualificada e de intervenção qualificada, psicólogas, assistentes sociais, médicos também, mas fisioterapeutas, redutores de danos, né? Então, a rede de atenção psicossocial, ela é um conjunto de aparelhos substitutivos justamente dessas instituições privadoras de liberdade, né, as chamadas instituições totais, né, em que se enquadram, inclusive, as de longa permanência para idosos, prisão de criança, né? Então, essa rede de atenção psicossocial, ela precisa ser fortalecida. E no caso das comunidades terapêuticas, é importante justamente que a gente possa fortalecer aqueles equipamentos da saúde pública brasileira que podem substituir as comunidades terapêuticas. Esses equipamentos existem e são unidades de acolhimento, onde o Estado oferece, sim, um certo acolhimento institucional, né? Mas com base na lei da reforma psiquiátrica, né? O mais comunitário possível, o mais aberto possível, né? Garantindo os direitos constitucionais das pessoas. E vem cá, lá em Brasília falaram do lançamento de uma política para acolhimento de população de rua. A população de rua está muito associada também a essa questão da saúde mental também, né? O que tem acontecido de concreto? Justamente, a política de saúde mental brasileira, ela é uma política de retenção dessa tendência de recolhimento, né? Porque é uma tendência no limite fascista, no limite necropolítica, né? Como revela Fanon, que mesmo Foucault e Dona Ivone Lara, Nis da Silveira, né, Davi Capistrano e tantos pensadores da saúde mental brasileira, né, está profundamente vinculado com uma sociedade total, uma sociedade violenta, capitalista, uma sociedade da exploração, especialmente num contexto colonial dependente como o Brasil, né? É profundamente coerente com essa lógica neoliberal o recolhimento de todas as pessoas indesejadas ou de todas as pessoas que não podem servir como mão de obra barata nesse sistema, né?